Olá pessoal, boa tarde. Agora 3h05. Hoje a gente vai falar de um tema super importante e delicado que é o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, com simplesmente o Dr. Rafael de Souza. Ele é médico psiquiatra pela USP, doutor pela USP, pós-doutor nos Estados Unidos, tem 30 artigos científicos internacionais e tem muito a acrescentar aqui pra gente. Eu já vi aqui a solicitação dele, ele já vai entrar aqui. Realmente precisam de ajuda, né? A gente não pode... tá muito errado essa ideia aí, esse mito aí de que, bom, se falou, é porque não vai fazer. Isso está muito errado, isso aí não tem respaldo, nem na literatura científica, nem na minha experiência clínica. Então, é uma ideia muito falha. Perfeito, doutor Rafael. Você acredita que a quarentena pode afetar a questão do suicídio, assim? Eu acho que a quarentena, meu Rodrigo, tá sendo um período difícil para todos. E é sempre incrível as aulas dele e o que ele tem para passar aqui pra gente. Opa, Rodrigo, Para tudo mim ainda bem? não, para mim não apareceu aqui. Peraí, doutor Rafael. Vamos ver aqui. Tá meio. Aqui eu também eu só eu te vejo, mas eu não me vejo aqui. Vamos ver se. Opa, É, vamos ver se vai entrar aqui. Vamos ver, peraí. Eu vou cancelar, daí eu vou te convidar. Eu vou te convidar por boa aqui, ideia. então. Vamos tentar aqui entrar. A gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, um tema super importante com o Dr. Rafael, super competente. A gente já fez algumas lives aqui. Vamos ver se vai conectar. Qualquer coisa eu encerro e começo a live de novo. Hoje o tema é Setembro Amarelo com o Dr. Rafael. Aí Opa, agora acho que Rodrigo. foi. Agora só a câmera que tem que girar, que Ah, tá pro outro consigo. lado. Pronto. Aí, Funcionou aqui. agora perfeito. Deixa eu posicionar isso aqui melhor. Mas olha que engraçado, não. Se a câmera do meu celular fica aberta, ele não entra. Então foi esse o problema. A câmera tá aberta Ah, e não abre no Insta. Mas, poxa, perfeito. Estamos aí. Estamos aí. Estou agora, estreando aqui uma luz aqui para aqui a luz no meu rosto. Comprei esse ring light olha, aqui para a gente ver se para melhorar um pouco a qualidade aqui, né, das transmissões e tudo mais. Opa, beleza. olha, olha Bom, que bacana. Eu, che- novidade, né? A novidade do dia. eu cheguei a comprar, ainda não instalei, mas é uma boa ideia. Esse ring light é uma boa ideia. E Eu tava com problema aqui no outro, né? O outro quebrou, então eu falei, bom, agora é a hora. Agora é a hora de renovar. É agora ou nunca. E já estamos aí. eu só vou fixar aqui o tema, que tem que fazer na hora, não dá pra fazer antes. Ó, Setembro Amarelo, né? E, e antes agradecer o convite de mais uma live. Sempre as suas lives são incríveis, doutor Rafael. Pô, E, muito obrigado. e, a- e aí eu queria começar perguntando o que é o Setembro Amarelo, né? Da onde vem essa tradição? O Setembro Amarelo, Rodrigo, ele vem de uma tradição. Nos Estados Unidos, na década de 90, um rapaz faleceu de suicídio, né? E a família dele ficou assim, naturalmente ficou muito chateada, né? E a família dele se colocou a seguinte questão, né? Poxa, quantas pessoas que estão aí, talvez amigos dele que também estão precisando de ajuda, né? E poxa, se ele pedisse ajuda, se ele tivesse nos pedido ajuda, né? Então, a partir dessa questão, né, da necessidade de pedir ajuda, no enterro dele,
eles entregaram uma fitinha amarela, que amarelo era a cor do carro dele, do Mustang que o rapaz tinha, e um cartãozinho com os dizeres, né, que se precisasse ajuda, que se procurasse ajuda. Então, desde essa tradição foi retomada, né, no Dia Mundial de Combate ao Suicídio, que é o dia 10 de setembro, e a partir daí que vem o Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio, que é uma iniciativa super bacana, né, de lembrar, primeiro, de estar atento a essas pessoas, né, dessa realidade que existe, que nós temos que combater, né. Então, para você ter uma ideia, aqui no Brasil deve ter, existem mais de 10 mil pessoas que morrem de suicídio por ano, e nos Estados Unidos são mais de 30 mil pessoas por ano que morrem de suicídio. Então, nos Estados Unidos, se não me engano, o número de pessoas que morrem por suicídio, por homicídio é muito parecido. O nosso país tem um número grande de suicídios, então os números são equiparáveis, mas é bastante gente, né? É um problema grande, que tem uma repercussão em saúde pública, né? Bastante gente envolvida, muitas famílias envolvidas, muito sofrimento, né? Então, é um problema para a gente estar atento. Exatamente. E quando a gente fala desse tema super delicado, e muitas vezes vindo de depressão, ansiedade, e as pessoas que falam na possibilidade de se matar, né? Como que qual é a sua visão sobre isso? Tá. Existem alguns mitos, Rodrigo, foi legal você tocar nisso aí. Existem alguns mitos, né, sobre a pessoa que fala de suicídio, né? Tá falando que vai se matar, não vai se matar. Quem quer se matar, faz, não fala. Mas o que a gente vê no dia a dia, Rodrigo, a gente que é da área mesmo, a gente vê exatamente o contrário, né? Que muitas pessoas, né, que cometeram suicídio falaram, né? Primeiro essa experiência clínica, né? Porque as pessoas flertam, né? Existe o suicídio, o suicídio é uma realidade muito vária, né? Muito complexa, né? E nem todos os casos têm características semelhantes. Mas em muitos casos a pessoa dá indícios, né? Procura ajuda, pensa, já começa a pensar no assunto, né? Então a pessoa, por exemplo, a gente sabe que pessoas de cada 20 pessoas que pensam em suicídio, uma tenta. E de cada 20 tentativas, uma realmente leva a pessoa a óbito. Então, dentro dessa lógica aí, muitas das pessoas que falam em suicídio, ou que pensam, ou que tentam, são pessoas que merecem a nossa atenção, que merecem um atendimento profissional, são pessoas que realmente precisam de ajuda. A gente não pode... tá muito errado essa ideia aí, esse mito aí de que, bom, se falou, porque não vai fazer, isso está muito errado, isso aí não tem respaldo, nem na literatura científica, nem na minha experiência clínica. Então, é uma ideia muito falha. Perfeito, doutor Rafael. Você acredita que a quarentena pode afetar a questão do suicídio, assim? Eu acho que a quarentena, meu Rodrigo, tá sendo um período difícil para todos, né? Eu costumo falar para os meus pacientes que todo mundo desceu um degrau, todo mundo, nem todo mundo, mas grande parte das pessoas desceu um degrau, né? Com o isolamento social. Então, a saúde mental de todo mundo parece que foi um degrau para baixo. Então, dentro das pessoas que tinham algum problema com álcool, com drogas, se observou um aumento, e as pessoas, no geral, tiveram um aumento de depressão e ansiedade. Algumas pessoas começaram a pensar em suicídio como saída. Então, o que a gente tem de concreto aí, a gente tem alguns números do CDC, né, dos Estados Unidos, e o CDC encontrou que 40% dos americanos estavam tendo algum tipo de problema, algum impacto na saúde mental pela pandemia. Seja por estar usando álcool em excesso, seja por estar usando drogas em excesso, seja por estar se sentindo deprimida ou ansiosa,
E tem aquelas pessoas que relataram só o aumento na ideação, uma ideação suicida, que foram mais de 10%. Então, 1 em cada 10 americanos relatou que estava pensando em suicídio agora, por ocasião da quarentena, sendo que esses números anteriormente eram muito inferiores, acredito em torno de 3%. Então, teve um aumento grande. Mas, de uma forma mais impressionante, esse aumento de ideação suicida ficou mais focado até nos jovens. Dentro do grupo dos jovens, de 18 a 24 anos, 25% disse que considerou suicídio seriamente naquele último mês da pesquisa, que, se não me engano, foi em junho ou julho. Então, a pesquisa era relativamente recente e os números eram bem inferiores. Então, essa quarentena, viu, Rodrigo, acho que a gente sente isso, né, que a maior parte das pessoas desceu um degrau, né, deu um passo para trás, e teriam vários motivos aí para isso, né, desde o isolamento até, como já saiu aqui uma pesquisa aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, 50% da população teve uma queda, uma queda na renda de alguma forma aí. Então, são vários fatores que nos desafiaram aí, e essa quarentena, com o isolamento social, ainda desafia mais. Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma. E se é que é possível dizer, qual que é o perfil de uma pessoa que se suicida, né? Essa é uma discussão bem intrincada assim, na literatura, viu? Então, porque tem alguns autores, né, um pouco mais, não é o mainstream, né, mas tem alguns autores falando que não dá para dizer o perfil, que não dá para a gente prever. Algumas coisas a gente sabe que são preocupantes, né? Então, a pessoa que já tentou o suicídio antes é uma pessoa certamente de risco. Uhum. A gente sabe também, existem uns estudos que a gente chama de necrópsia psicológica ou psiquiátrica. Então, eles foram nessas pessoas que cometeram suicídio, na família dessas pessoas que cometeram suicídio, e começou a ir a fundo para entender o que estava acontecendo, se existia alguma doença, se não existia. Então, se encontrou que cerca de 90% dos casos de suicídio são pessoas com algum transtorno mental, seja com depressão, ansiedade, um abuso de substâncias, álcool, drogas, ou seja, um transtorno de personalidade. Então, 90% tinham algum problema, obviamente, identificável. Então, e metade das pessoas que cometeram suicídio tem depressão. Então, uma das coisas que a gente fala, bom, o deprimido, por muitos motivos, tem que ser ajudado. Mesma coisa com a pessoa que tem problema com álcool, com droga. Então, essas pessoas têm que ser ajudadas. Agora, dentro desse contexto aí que você falou, a ideação suicida, ela costuma, lógico, não segue um perfil, né, uma coisa estanque, é muito vária, como eu tinha falado, né, você mesmo colocou, né, que se dá para traçar um perfil, né, mas o jovem, ele costuma ser o mais impulsivo. O jovem, ele muitas vezes é colocado numa situação limite. Então, o jovem, aconteceu alguma coisa, um término de relacionamento, ou perde um emprego. A pessoa mais jovem, ela, pela inexperiência, ela tende a achar que o mundo acabou, porque até aquele momento ela nunca tinha sido colocada em xeque daquele jeito. Uma pessoa que ela amasse, de repente se vai, um trabalho que ela construiu, uma carreira tal, de repente aquilo lá acaba. Então, uma das coisas, né, no jovem, é essa coisa do desafio, né, alguma coisa que o desafia, alguma coisa inesperada, uma perda que o coloca em xeque. E o jovem, ele costuma ter o que a gente fala de tentativa de suicídio um pouco mais impulsiva, que faz as coisas assim meio, putz, vou fazer tal, e não pensa muito. Já o idoso, né, pegando outro ponto, o idoso é o contrário. O idoso, ele vai um pouco pela desesperança, né? Em linhas gerais, o idoso tem um perfil, normalmente, já é uma pessoa que já está cansada da vida, talvez esteja muito isolado, né? Então, fica até uma dica para nós estarmos atentos aos nossos idosos, né, que estão bem isolados, e eles vão sentindo que eles perderam o papel social.
aquela senhora mais velha, ela fala, pô, meus filhos estão criados, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Ou talvez aquele ex-empresário fala, poxa, eu tinha uma empresa, tal, agora eu tô aqui doente em casa, parado, poxa, meu joelho está ruim, eu preciso de ajuda para me movimentar, para que eu sirvo? Então, essas pessoas que no idoso costuma ser mais a perda do papel social. Perda e junto com uma doença crônica, a pessoa sofrendo de insônia, algum problema assim. Nesses perfis todos, eu diria que tem o tempero da depressão ali, tem o tempero da ansiedade. Essas pessoas, quando têm depressão e ansiedade não tratadas, isso piora muito tudo. As pessoas têm aquela sensação horrível junto com uma circunstância pessoal mais complicada, né? Então, não dá para dizer muito, mas tem esses perfis, tem também outro perfil interessante, se fala a pessoa de meia idade, que já se divorciou, ou que está numa situação, está com um problema de trabalho, né? Não está indo bem no trabalho, perdeu o trabalho. Então, essa pessoa também pode ser colocada em xeque, falar, poxa vida, minha vida não vai para frente, cai num certo lamaçal aí da vida, uma areia movediça, que a coisa não vai para frente, e a pessoa fala, bom, então acho que não dá mais. Então são esses os perfis assim que se usam, né? Se fala da doença crônica, né? A pessoa que recebe uma notícia de uma doença grave, né? Como câncer, também são pessoas que têm maior risco, né? Que começam a... Mas se fosse falar de alguns perfis, né? Eu diria isso, né? Que são esses os perfis assim mais que se fala. O homem como a pessoa que tenta mais, que tenta menos suicídios do que a mulher, então a mulher com mais tentativas e o homem com tentativas mais graves, com mais suicídios consumados. Então os homens cometem mais suicídio, mas as mulheres tentam mais que os homens. Então, também porque o homem tem um componente de agressividade maior que a mulher, então para se autoagredir também ele tem um ímpeto mais decidido, mais forte. Né? Então é mais ou menos essa lógica aí, né? É, Entre outros. exatamente. Eu ia te perguntar exatamente isso e você já meio que respondeu que os, os homens partem para uma tentativa mais agressiva, geralmente, do que as mulheres quando vão fazer uma coisa dessa, né? Eu, eu tinha um amigo que sofria com problema de depressão e aí, por conta de uma gota d'água de um término, ele rompeu a própria vida de uma maneira trágica, né? E daí... é, e também conheço uma pessoa de longe, uma mulher idosa que rompeu a própria vida através de uma maneira menos agressiva, mas com excesso de remédios, que também é muito perigoso, né? Tem várias. E a pessoa. É isso mesmo, né? A pessoa. A mulher em geral vai para. E tem um flerte maior, o homem, quando parece que vai para uma forma mais. Essas formas aí que mais decisivas, mais É, fortes. Realmente é meio por aí. Aí tem outras coisas que o pessoal fala, né? O fator de proteção, a pessoa casada, o fator de risco, a pessoa solteira, desempregada, ou a pessoa divorciada, né? São fatores de risco, né? Mas o que mais conta mesmo, né? É isso que a gente fala em aula para os alunos de medicina, é que a pessoa já tenha tido uma tentativa prévia. daí Se a complica. pessoa já. Aí a gente tem que ficar de olho. Tem que ficar É, muito de olho. aí não pode fazer o controle próprio dos remédios, tudo isso, né? Tem uma série de cuidados que a gente vai tomando, né? Enfim, para E, proteger essas pessoas, exatamente. e como que é o processo mental dentro do suicídio de maneira geral, assim? Então, existe uma. O processo mental, a pessoa vai se colocando em xeque, né? Ela está sofrendo com alguma coisa, né? Ela vai colocando os prós e contras. Então, eu digo isso até é interessante para a gente entender e poder ajudá-las, né?
Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de doença crônica, aí, diria um idoso, tal, que tem uma falta de ar por um problema pulmonar, por exemplo, se você melhora a falta de ar, comumente isso aí já resolve o problema da balança. Então, parte do trabalho profissional é a gente fazer essa balança pesar diferente. Então, a gente fazer a pessoa entender, enxergar, né? Enxergar e proporcionar para a pessoa um peso diferente. Então, o tratamento da depressão e da ansiedade também vai na mesma linha. Que a pessoa tem sentimentos, tem um sofrimento específico pela ansiedade, pela depressão, e a gente consegue tirar grande parte desse sofrimento com o tratamento. Deixa eu ver o que mais. Então, tem essa balança e no fundo vai pendendo para algum lado. Os prós, normalmente, coisas que ajudam, né, que impulsionam, do prazer da vida, mas também tem muita coisa dos vínculos, né? Tem o pertencimento, tem essa discussão toda relativa ao suicídio, da importância da pessoa se sentir pertencendo a uma família, a um grupo de amigos, se sentir pertencendo, então, às ligações, né? Existe uma discussão também sobre a solidão, que a solidão é diferente do isolamento social. Quando tinha aquele meme muito antigo, né? O cara tá dentro do metrô, na estação Sé, se você se sente sozinho, vá para o metrô. Então, quer dizer, um metrô cheio, a pessoa de fato não está isolada socialmente. Mas a solidão é uma sensação de, poxa, eu estou sozinho. No fundo, tem a ver também com a gente não estar rodeado de pessoas com quem a gente tem intimidade, com quem a gente possa se abrir, pessoas que nos entendam. Lógico, o sentimento de solidão tem uma profundidade muito maior disso que eu estou falando, mas são alguns aspectos, né? São ligações. A pessoa não se sente só quando ela tá próxima de alguém que a entende, com quem ela tem uma conexão profunda, que entende muito dos sentimentos dela, tem uma ligação para valer. Né? Então, dentro dos prós, a gente consegue adicionar aqui, né, uma família próxima, amigos próximos, isso tudo a gente consegue adicionar. E dos contras, dentro do processo, esse pesar os contras, na pessoa mais impulsiva, ou talvez no jovem, esse contra ele vai ser pesado de uma forma muito rápida, que é a coisa do impulsivo. Ele não pensa muito, ele está sofrendo, ele quer resolver o problema, ele fala, eu já sei o assunto tal, e as pessoas mais maduras já têm um outro peso, aí vai ser uma coisa mais crônica. Então, o processo, né, a pessoa aos poucos vai se convencendo de que a vida não vale a pena, ou tem algum choque, às vezes a pessoa já não está tão bem e vem alguma coisa, como você comentou, desse seu conhecido, né, algum rompimento ali, e a pessoa não aguenta e fala, poxa, eu não vou aguentar esse rompimento, não vai dar mais, sem essa pessoa aqui eu não consigo ir para frente. Então, daí o nosso papel de estar junto, né, de promover, né, de estar próximo das pessoas, para protegê-las mesmo, né? Exatamente. Quando tem essa perda de conexão, de solidão alinhado com uma depressão, aí fica bem complicado, né? Exatamente, aí fica complicado. E quer dizer, então, quando um trabalho profissional bem feito, né, ele envolve vários aspectos. Tem o aspecto mais psicológico, que normalmente o psiquiatra delega ao psicólogo, né, mas muitos psiquiatras fazem isso muito bem ou fazem parcialmente, né, que no meu caso, normalmente eu encaminho os pacientes de psicoterapia, alguns eu vejo, mas normalmente eu encaminho. Mas tem um trabalho também, às vezes farmacológico, e a própria pessoa que está sofrendo isso, ela ela enxerga tudo ali, às vezes, como uma coisa existencial, né? Ela fala, bom, eu estou super mal, mas ela está com uma depressão, tem um componente muito orgânico que faz ela se sentir mal, um freio de mão puxado. Eu lembro de um paciente que ele tinha uma insônia tão grave que ele tinha fixo na cabeça essa coisa de tirar a própria vida, e um belo dia eu dei a medicação, no outro dia ele falou, olha, acabou o problema.
a insônia era tão grave, mas ele não enxergava isso. Na cabeça dele é que a vida estava muito ruim e tal, mas dentro dessa coisa da balança, eu consegui melhorar um aspecto. Isso promoveu tanto uma melhora de disposição que acabou. Simplesmente como se tivesse, isso é a minoria dos casos, mas para você entender que às vezes a gente conseguir acertar um pouco essa balança não é tão difícil. Em alguns casos não é tão difícil. Essa é a boa notícia para todo mundo, né? Exatamente, que a gente consegue botar essa balança no lugar, assim, em muitos casos, com uma certa facilidade. Em alguns casos, com 2, 3 semanas de tratamento de depressão, mas com alguns casos de uma forma bastante rápida, né? Que cada pessoa é uma pessoa, né? Essa é a beleza, eu acho, da minha profissão, né, de psiquiatra, mas realmente a gente pode dizer que em alguns casos, muito facilmente, a gente consegue ajudar bastante. Consegue ajudar bastante, já no início, né? E, e como que é o quadro clínico de uma pessoa com depressão e ansiedade? E por que que a pessoa se torna depressiva ou ansiosa do ponto de vista psiquiátrico? São uma pergunta muito difícil, outra pergunta como fala, mais fácil. Então, para mim, a depressão e a ansiedade, né? Hum. A pergunta difícil é como a coisa se opera. Então, falando primeiro da depressão, né? A depressão, ela tem um componente biológico, né? Bem estudado, né? Então, tem o que a gente fala de inflamação, processos inflamatórios aumentados na depressão, e tem um certo, o que a gente fala de hipertrofia de um eixo hormonal. Então, tem alguns hormônios que são controlados, a gente chama de eixo HPA, tem uma região no cérebro que controla uma glândula chamada hipófise, e essa glândula hipófise controla a suprarrenal, o adrenal, que é uma glândula em cima do rim. Essa glândula em cima do rim é a que produz adrenalina. Então, basicamente, o indivíduo tem uma desregulação hormonal e começa a ter um excesso de adrenalina, e que isso acontece tanto na ansiedade como na depressão. Mas voltando aqui para a nossa depressão, então, tem um componente também de inflamação aumentado. Isso é comum a várias doenças, né? Então, a obesidade, por exemplo, também cursa com maior inflamação, tem pressão alta, várias coisas estão associadas a essa maior inflamação. Isso do ponto de vista biológico. Então, tem pacientes que têm uma genética já que predispõe para depressão. Tem depressões que são muito mais genéticas, né? Muito mais, tem um componente biológico forte. Vai ter alguns fatores psicológicos, o pai ausente ou o pai superprotetor. Isso gera um impacto, né, na pessoa no futuro, porque se o seu pai te protegeu de tudo, na hora que você cai no mundo meio selvagem, você não sabe lidar com aquilo ali. E se o teu pai também foi super ausente, a sensação é de que qualquer coisa pode acontecer. Tem uma sensação de vulnerabilidade grande. Se a pessoa não tem pessoas que a apoiem, tem uma sensação de vulnerabilidade grande. Isso são fatores que predispõem. Agora, esse eixo hormonal que eu te comentei, que vem do hipotálamo para a hipófise, para a adrenal, ele também é modulado. E a gente fala de abuso infantil, e vem desde circunstâncias, o abuso sexual, que é uma barbaridade, que a gente já é muito ventilado, mas também tem o abuso emocional, muita gritaria, muita confusão, que geram sentimento de insegurança na criança, e tem uma certa marca. Essa marca psicológica, ela se reflete nesse eixo HPA. Ele fica hipertrofiado, a parte hormonal fica desregulada. Isso tem uma certa memória, né? Quando a pessoa sofre esse tipo de trauma, então ela tende a responder mais a estímulos nocivos, né? A estímulos ameaçadores, por hipertrofia desse eixo aí. Agora, isso falando, né, dos fatores de risco, mas aí tem
E aí tem o desencadeante, que os desencadeantes, normalmente de episódios depressivos, são rompimentos de alguma... normalmente tem relação com várias coisas, mas tem três principais que eu acho que são dimensões do ser humano, né? A parte financeira, a parte afetiva e a saúde. Então, que são os grandes, são os temas que mexem muito com o ser humano. Então, um rompimento, né, de um relacionamento, como você comentou, né, um revés financeiro importante também, perda de emprego, tal, e a questão da saúde, né, a notícia de alguma doença, esses são desencadeantes comuns, né, de episódios depressivos. É, e, e já a ansiedade, né, a ansiedade não tem desencadeantes tão óbvios, mas a ansiedade tem relação com esses fatores também que eu falei, pais superprotetores ou pais ausentes, ou a coisa de o abuso na infância, não só o sexual, como eu estava falando, né? Algumas outras formas de abuso ou de circunstâncias adversas. E o ansioso, né? Ele comumente, os pacientes com transtorno de ansiedade generalizada, eles já comentam que sempre foram ansiosos na infância. Tem um jeito cognitivo, tem um ritmo e um jeito de agir que muitas vezes não só tem a componente genético, existe um componente genético tanto para ansiedade como para depressão, mas para ansiedade existe ainda um componente, como fala, esse componente aprendizado que é muito forte. Tanto que é ao contrário do que a gente faz na psicoterapia, vamos lá conversar, tal, vamos desfazer. Então são os esquemas mentais, né? Tudo ou nada. Poxa, se eu não conseguir isso aqui, eu não sou um bom profissional. Então a pessoa começa a se colocar metas, por exemplo, irreais, e aí na hora que a pessoa não alcança, ela fala, poxa vida, já que eu não sou o melhor médico do país, ou sei lá, né, no meu caso, vai ser, já que eu não, sei lá, se eu não tenho um consultório assim, assim, assado, então eu não sou um bom médico, né? Então, isso vai deixando a pessoa sempre querendo correr atrás, né? E clinicamente o que a gente observa é que muitas pessoas ansiosas acabam, num certo momento, se frustrando a ansiedade acaba sendo um fator de risco para a depressão. Mas espera aí, você tinha me perguntado sobre como era o quadro, como era a depressão e a ansiedade, como é que ela surgia. É, é, do quadro clínico, né? E aí, mas eu acho que você já respondeu, né? Porque como que, como que surge a depressão e a ansiedade nas pessoas de maneira geral, né? Sim, de quadro clínico, né? Na É, depressão, principalmente tristeza e desânimo, né? São as duas coisas principais, né? E já nos quadros ansiosos, naturalmente as preocupações excessivas, né? A própria ansiedade, mas muito ansioso também, Rodrigo. Eles não percebem muito, mas às vezes eles estão sob pressão, aí eles começam a perceber só as sensações físicas. O coração dispara, sente um pouco de falta de ar, um pouco de tremor, tem boca seca, e a pessoa vem me procurar nesse momento, fala assim, doutor, eu estou ansioso, porque isso, porque isso, porque aquilo. Eu falo tô assim, mas cheio de peraí, sintoma, né? estou cheio de sintoma. Eu falo, peraí, aí eu até uso essa metáfora por isso, falei, quando você tem uma panela de pressão apitando, é porque ela já está quente há muito tempo. É, Agora está num momento. Esse sintoma físico significa que já tem muita ansiedade acontecendo. é Então, verdade. Não é o começo, já tá há muito tempo, né? ali não é exatamente, já está há muito tempo, não é a chegada da ansiedade aquilo ali. Aquilo ali é uma ansiedade que já está acontecendo há muito tempo ali, que precisa ser trabalhada, né? Precisa ser E, trabalhada. e o tratamento da depressão e da ansiedade, elas não são feitas apenas com remédio, né? É uma coisa multidisciplinar, é isso? Isso, exatamente, Rodrigo. E a gente tem, por exemplo, o que eu tinha falado, né, desse componente mais inflamatório aí, que está presente mais na depressão, mas também na depressão e na ansiedade. Isso vai muito bem com o exercício físico. O exercício físico, ele basicamente, ele diminui, né,
diminui esse componente inflamatório, né? O exercício físico é bem importante para isso. Tem estudos mostrando que o exercício ele ajuda especialmente os pacientes que têm o componente inflamatório aumentado na depressão, né? Tem muito da questão também da psicoterapia. A psicoterapia Sim. é muito importante, né? Para o ansioso e para o deprimido. Para o ansioso, quase um sine qua non, né? Eu diria que para os dois ajuda muito. Para o ansioso, para a gente quebrar. Alguns pacientes, eu dou algumas ferramentas para ajudar a melhorar na depressão, ajudar tanto no processo de terapia que ele está fazendo que ele esteja fazendo com alguém, como para já preparar, que eu vou falando para eles anotarem o que eles ficam, por qual motivo eles ficam ansiosos durante o dia, que é o diário, né? Que é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental. Então, os pacientes já vão identificando os temas, e eu diria que, na minha experiência, aí, né, 10 a 20% dos problemas que o deixam ansioso, ele resolve. Que ele notando, no fim do dia, ele para, pensa, e na hora que ele anota, ele parece que a coisa fica concreta, ele fala, nossa, isso me deixou preocupado, poxa, mas eu não deveria ficar preocupado, porque isso eu resolvo assim, resolvo assado. Na hora do dia, a cabeça está cheia, ele não consegue refletir bem sobre aquilo, mas no fim do dia, fazendo o diário, uns 10 a 20% eles já melhoram. Então, tem esse aspecto também. E um campo que tem crescido, Rodrigo, que é muito interessante, é a parte de suplementação, Ah, suplementos aí, suplementos alimentares. Então, tem um paciente, por exemplo, que com ômega 3 ele teve, eu diria que é incomum, mas ele melhorou da depressão só com ômega 3. Não tinha respondido bem às outras intervenções, mas tem alguns suplementos, né? Então, a falta de vitamina D também a gente sabe que predispõe à depressão. E tem algumas outras vitaminas que podem ajudar. Eu já faço até para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Isso é bom ser feito por um profissional, porque também já se observou que você faz você dá um kit multivitamínico, às vezes é pior, porque o que acontece? Uma vitamina pode atrapalhar, o que precisa é de equilíbrio, né? São vários ciclos é, é, de substâncias e tal, então isso daí é como um bom tempero da comida, né? Se você põe muito sal, fica ruim, se você botar pouco, também fica ruim. Então, é bem isso que você falou, Rodrigo, cada vez mais a coisa está multiprofissional, a gente tem que enxergar o paciente como um todo e dentro da circunstância dele, né? Dentro do... É, tem, então é bem complexo isso aí. exatamente. Ó, aqui tem um comentário da Solange, que ela falou que tá muito ansiosa, que ela tem calafrios, ânsia de vômito, treme, suor. Eu acho que é típico de características de ansiedade, não é? Olha, isso pode ser sim a ansiedade, Rodrigo. O que você falou é verdade. A ansiedade, ela tem o que acontece, né? Aquele eixo que a gente estava falando, né, hormonal. Então, aqui o hipotálamo, hipófise e adrenal é aquele banho de adrenalina que acontece. Todos os sinais de quando você é colocado em xeque, numa situação limite, uma pessoa te colocar uma arma, teu coração dispara, você tem um pouco de falta de ar, tem um pouco de tremor, pode ter um pouco de náusea, né, numa situação limite. Isso daí acontece muito, né, na ansiedade. Acontece muito na ansiedade mais forte, né? É uma hipertrofia, esse eixo fica desregulado, parece bastante mesmo assim. Pode ser outra coisa, então é bom ver com o médico. Tem outras causas, né, da adrenalina subir, mas parece mesmo com depressão, com ansiedade. Exatamente. Ó, a Fátima também falou que ansiosa é um mal do século, né? A depressão e a ansiedade. E aqui, ó, a Flávia Silveira perguntou se existe algum tipo de terapia específico para ansiedade ou depressão, alguma linha, ou, ou, ou se não tem
Qual a sua visão sobre isso? Então, para ansiedade, tem um tipo de terapia que chama terapia cognitivo-comportamental. Parece Uhum. que é uma coisa assim mais, como fala, mais focada, mais... Existem até alguns manuais de autopsicoterapia, né? Especificamente para ansiedade, porque tem existe mais, é mais fácil a pessoa se questionar, a pessoa consegue até esse método que eu falei, que é do diário, né? Existe, no fundo, eu peço para os pacientes fazerem o diário, eles trazem consulta e eu vou trabalhando isso com eles, né? Então, o paciente já levanta todas as questões e eu vou questionando. E existem alguns manuais que a pessoa faz a autopsicoterapia, né? Olha, Agora, né, quais são as linhas eficazes? Eu acredito mais nos terapeutas eficazes do que nas linhas eficazes. Com o passar do tempo, com a minha experiência, tudo bem, tem os estudos científicos, como a terapia cognitivo-comportamental ela é mais estabelecida, a gente consegue fazer melhor os estudos com ela. Mas tem vários tipos de terapia interpessoal, algumas que não são tão usadas aqui no Brasil, que são eficazes. E mesmo a psicanálise tradicional, muito embora não tenha estudos chancelando, porque não tem um protocolo, é, a gente vê profissionais extremamente eficazes em fazer a psicoterapia, em colocar o paciente, em deixar o paciente melhor, né? O que eu digo, né, para quem fala, mas qual é a melhor linha? Eu digo, ó, encontre um psicólogo, um terapeuta em que você confie, com quem você se sinta bem e com quem você note o resultado, que não é automático, né, depois de uma sessão, mas depois de 2 meses, 3 meses, se espera que você se sinta um pouco diferente, né? é, Que, em geral, né? perfeito. Acho que mais importante que a linha é a identificação com o profissional, né? Identificação, isso né? Eu acho que isso é fundamental. Tem que ser um bom profissional. Um bom profissional vai saber conduzir, mesmo É, que ele tenha uma linha que pareça um pouco curiosa, ou sei lá, que você não conhecia. exatamente. Ó, a Rosa aqui falou, eu acho que ela chegou agora. Doutor, eu acho que exercícios físicos ajuda muito. O que você me diz? Exatamente o que você estava falando um tempo atrás, né? Da importância do exercício físico. Às vezes bota o sono em ordem também, É, ajuda a regular os ritmos. Né? Uma parte também a parte da insônia, né? A gente tem muita coisa de regular os ritmos. Então, o que acontece? Quando esse dia é meio dia a dia moderno, a gente é meio bagunçado, vai comendo em qualquer horário e tal. Isso tudo atrapalha no sono. E o sono atrapalha na ansiedade e na depressão. E o exercício físico ajuda para as duas coisas. Então, o exercício físico fica muito bem colocado aí. Acho que é excelente para estar mais disposto, para melhorar de ansiedade, de depressão, é muito bom. ó, perfeito. É, ó, eu ia, eu ia até. Deixa eu ver, chegou aqui mais uma pergunta. É, é, é muita gente falando sobre a depressão e a ansiedade, né? É, é basicamente sobre isso. Aqui tem uma pergunta específica sobre um remédio, mas eu não sei se eu posso perguntar para você. É, Eu posso falar, pode transmitir, é, eu faço Brintelix, comentário. eu não conheço. Não, eu conheço sim. Brintellix é uma medicação recente, Rodrigo, que ela foi Ah, lançada com a promessa de ser uma medicação especificamente boa para sintomas cognitivos na depressão. Então, na depressão, a gente tem alguns problemas, a gente fala atencionais, né? A pessoa fica um pouco mais distraída, fica um pouco não rende tanto, né? Então, tem pessoas que falam que o deprimido perde cerca de 3 dias de trabalho por mês, né? Então tem um estudo já mostrando que perde produtividade, né? Então é uma perda enorme, né? 3 dias de trabalho por mês, de 2 a 3 dias de trabalho, enorme. Então esse Brintelix veio com essa promessa. Eu li o estudo do Brintelix, eu realmente não me convenci que o Brintelix seja tão eficaz
assim para a parte cognitiva, porque o que acontece ali é que a pessoa melhora no geral da depressão e também melhoram esses sintomas cognitivos, né? Então essa é a promessa do Birintelix. Agora falando, já falei mal, agora vou falar bem. O Brintelix, por outro lado, é uma medicação super moderna e a minha experiência clínica é que, especialmente se não está na dose máxima, ele não tem os efeitos colaterais, alguns efeitos colaterais que os pacientes não gostam, e a gente consegue evitar com o Brintelix. E o mal do Brintelix é que o paciente vai gastar R$ 400 por mês, talvez, Olha, para se tratar, e tem alguns pacientes, ele poderia tranquilamente melhorar a depressão com outra medicação, né? Que tem 50 antidepressivos. Então, aí tem muito da escolha do psiquiatra, mas um pouco do bom e do mal aí, do Brintelix, eu acho que eu consigo falar. olha, perfeito, doutor Rafael. As lives com você passa voando, já passaram 50 minutos. Eu tenho que agradecer, sempre uma aula incrível. Vamos marcar para a próxima semana, porque sempre você ajuda muita gente aqui. Não, vamos para frente, a gente faz mais uma aí, vamos sim, vamos Olha, sim. A gente pode fazer uma mais interativa, como você quiser, talvez com mais participação das pessoas, né? Uma live mais. Porque eu vejo que o pessoal gosta de perguntar bastantes coisas e para mim, se alguma coisa eu não puder responder, eu digo que não posso, mas é, acho que também a interação talvez ajude, né? perfeito. Vamos fazer na próxima semana, sim. Perfeito, boa ideia, doutor Rafael. Ó, aqui a Fátima agradeceu, a Flávia também. É, é sempre muito, muito especial as suas lives. Poxa, muito obrigado, Rodrigo. Eu agradeço a oportunidade e a gente pode pensar alguma coisa, talvez no formato aí também que propicie mais perguntas. A gente faz algum tema deixa o pessoal perguntar bastante aí. E o pessoal gosta, o pessoal aproveita bastante. O que vocês acham, pessoal? Não sei, quem está aí, o Ó, aqui, ó, que acha? a login enfermeira VPR que amou a live, a Flávia, que bom ouvir vocês, todo mundo adorando, como sempre. Tá joia, não. Estaremos aí semana que vem, então. Tá ótimo. Muito Estaremos semana obrigado, que doutor vem. Rafael. Tá joia. Um abraço aí. Abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.